Dia, gente, tudo bem com vocês? Mãe tá boa, o pai tá bom, o cachorro tá latindo, o papagaio tá falando, então tá tudo certo. E vocês também? Sei que estão morrendo de saudade de mim, também tô morrendo de saudade de vocês, mas por enquanto é preciso que a gente faça essas aulas mais virtuais, mais online, né? Bora lá. Hoje nós vamos continuar estudando sobre adjunto adverbial. E já começamos semana passada, né, falando sobre isso. E eu trouxe os slides para vocês, para ficar melhor para vocês entenderem, né? Vai ter os exemplos aqui, vocês vão poder utilizar como recurso. Sempre que tiver dúvida, né, pode voltar aqui nos slides para poder dar uma olhadinha, tá certo? Já começamos também em sala de aula falando sobre ele. E a gente sabe que os adjuntos adverbiais são toda e qualquer palavra que pertence à classe gramatical dos advérbios. Tem na oração a função sintática de adjunto adverbial. E eu já mostrei para vocês a diferença entre classe gramatical e função sintática, que a classe gramatical é quando a gente faz uma análise gramatical da frase, do texto, né? Quando a gente olha apenas para as palavras. E a análise sintática é quando a gente faz uma análise da palavra em relação ao todo, em relação à frase, em relação ao texto em que aquela frase está inserida. E então, assim, advérbio e adjunto adverbial são a mesma coisa, tá? Mas a gente faz uma análise diferente, um olhar diferente para a frase em que a palavra está inserida. E também já tinha falado para vocês que adjunto a gente lembra de quê? De junto. Adverbial a gente lembra de verbo. Então, é como se fosse uma palavrinha que está junto ao verbo. Ela é essencial? Não, não tão essencial. Mas ela vai me dar uma informação a mais sobre aquela frase que vai ficar mais fácil para eu entender. Bora por exemplo. As sugestões foram recolhidas rapidamente. Aqui eu tenho sublinhada a palavra rapidamente, tá? Então, essa palavra rapidamente é um advérbio e também é um adjunto adverbial, até porque eu falei para vocês que advérbio e adjunto adverbial é a mesma coisa, tá? A gente só faz uma análise diferente. Então, por exemplo, se eu tiver uma atividade com vocês e estiver perguntando, faça a análise sintática dessa palavra, vocês vão me dizer que é um adjunto adverbial. Mas se eu perguntar para vocês, faça uma análise gramatical, vocês vão me dizer que é um advérbio, mas é a mesma coisa, faz relação à mesma palavra, tá? Percebam também que eu posso retirar essa palavra da frase e a frase ela vai continuar completa. O que é necessário para uma frase ser completa? Sujeito e predicado. Então, eu vou ter as sugestões foram recolhidas. A frase está completa, não ficou faltando nada. Então, a gente percebe que o advérbio ou adjunto adverbial, ele não é um termo essencial da oração. Ele é um termo acessório. É legal ter, é importante ter, mas não é tão essencial assim. Se eu não tiver, ele não vai fazer falta. Mas se eu tiver, ele vai me dar uma informação a mais sobre aquela frase, tá? E a gente viu também que os adjuntos adverbiais, eles têm uma certa classificação. Esse adjunto adverbial eu preciso olhar para ele, analisar na frase em que ele está inserida e perceber qual é a informação que ele está me trazendo, o que ele está me dizendo naquela frase. Olha só, os exemplos que eu trouxe aí. Estou realmente preocupado. Eu poderia apenas dizer, estou preocupado. Mas eu estou realmente preocupado, eu estou afirmando. Então, aí vai ser um adjunto adverbial de afirmação. Falaram sobre futebol. Poderiam ter falado sobre comida, poderiam ter falado sobre a escola, poderiam ter falado sobre coronavírus, poderiam ter falado sobre qualquer coisa. Mas qual foi o assunto? Futebol. Então, sobre futebol vai ser um adjunto adverbial. Os homens morrem de fome. Qual é a causa? Qual é o motivo? Então, esse adjunto adverbial aí vai ser um adjunto adverbial de causa. E assim sucessivamente. Cada um desses exemplos aqui, vocês percebem que ele tem uma classificação. E essa classificação, essa análise, quem deve fazer sou eu e você. Quem está lendo a frase precisa ver qual é esse termo que está próximo a um verbo e que está dando uma informação a mais. E que informação é essa que ele está
nos trazendo, tá? Uma coisa também interessante, né, importante a gente saber é que o adjunto adverbial, ele não vai apenas modificar o sentido de um verbo, ele também pode modificar o sentido de um adjetivo ou de um outro advérbio. É o que diz aí, ó, é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, como nós vimos aqui nesse slide, tá? E esse adjunto adverbial, ele vai modificar. Essa modificação não é que vai ficar ao contrário, mas é que vai dar uma informação a mais sobre o quê? Sobre um verbo da oração, sobre um adjetivo, que é aquela palavrinha que dá a característica, ou sobre um outro advérbio. Olha só os exemplos. Eles se respeitam muito. Eu tenho aqui respeitam, que é um verbo, tá? E tenho muito, um advérbio de intensidade. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de intensidade, dando intensidade a esse verbo respeito. Então, eu modifiquei, eu dei um significado a mais. Eles não só se respeitam normal, eles se respeitam muito. Outro exemplo. Seu projeto é muito interessante. Eu tenho interessante aqui, que é um adjetivo, característica dada ao projeto, e tenho muito também como um adjunto adverbial. Então, esse adjunto adverbial aqui está caracterizando a palavra, o adjetivo, né? Esse adjunto adverbial muito, ele está modificando o sentido do adjetivo. Se eu tirasse ele, ficaria: seu projeto é interessante. Frase completa, mas aí o muito ele dá essa intensidade, né? E quando eu digo o time jogou muito mal, eu também utilizei um muito, também intensifiquei a palavra mal. E esse mal aí, ele é um advérbio. Então, foi um advérbio muito que intensificou, que modificou um outro advérbio. Então, eles podem vir dessas três maneiras, tá? O adjunto adverbial, ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, certo? Olha o exemplo abaixo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã indica tempo. Então, eu tenho aí um adjunto adverbial de tempo. De bicicleta indica meio. Ou seja, qual é o meio que eu vou vir? De bicicleta, de carro, de moto, de quê? De bicicleta. Aquela velha praça. Para aquela velha praça indica lugar, adjunto adverbial de lugar. Qual é a oração principal? Né? Lembra que eu falei que tem os termos essenciais da oração e tem os termos acessórios. Os adjuntos adverbiais são acessórios. Eles podem existir ou não. Então, se eu tirar esses acessórios, sobraria o quê? Sobraria voltarei. Então, é como se eu chegasse para a pessoa e dissesse assim: ei, voltarei, viu? Voltarei, mas voltarei quando? De que meio? Para onde? Então, essas perguntas sendo respondidas, elas me trazem mais informações para a minha frase. Então, o adjunto adverbial, ele serve justamente para isso, para trazer mais informações para a frase, tá? E a atividade que eu trouxe para vocês tá lá na nossa classe, né, na nossa turma, criada lá no Google Classroom. E tem uma lista de exercícios que eu deixei lá para vocês, certo? Essa lista de exercícios eu coloquei lá em PDF, se eu não me engano foi em PDF. E aí vocês precisam apenas abrir, tá? Quem puder imprimir, pode imprimir e responder e tirar foto para mim, ou me envia de volta pelo mesmo Google Classroom, você envia o arquivo, ou tira foto e envia a imagem. Ou então você pode apenas enviar o gabarito no meu privado. Então, você, como ela é toda objetiva, toda de marcar, marca. Agora pensem direitinho, analisem, tá? Para não ter erro, para não fazer de qualquer jeito. E envia apenas o gabarito para o meu privado. Só as letras que vocês marcaram, que aí eu faço a correção e vejo se está certo ou não, tá? E lembrem-se, gente, lavem as mãos, usem máscara caso precise sair de casa, para que a gente acabe logo com isso e volte para a sala de aula, tá? Lembrem, quarentena não é férias, tá? Acordem cedo, tomem café e bora pro estudo. Tchauzinho.